sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Milena. Essa é a aula 14 sobre interpolação polinomial e eu vou mostrar como usar o polinômio interpolador de Newton-Gregory para interpolar os dados dessa tabela. Se não assistiu ainda, volta, assiste a aula 12 e 13, que eu também falo sobre polinômios interpolador. Na aula 13 eu uso o método de Lagrange e na aula 12 eu uso o método de Lagrange e na aula 13 eu uso Newton e ainda faço um estudo da estimativa do erro cometido na aproximação. Bom, e na aula de hoje nós vamos ver como usar o polinômio interpolador de Newton-Gregory para interpolar um conjunto de dados tabelados. Aqui tem esse exemplo. Antes, esse vídeo está sendo gravado durante a pandemia, vocês já estão saco cheio de ouvir isso, né? Mas de vez em quando vocês vão ouvir a voz do meu filho ou talvez a mãozinha dele, tá bom? Passando aqui no quadro. Então, o exercício que a gente vai resolver é utilizando essa tabela de x e de arco-seno de x para esses três valores. Eu quero achar uma aproximação para o seno de 45 graus. Bom, o primeiro passo é interpretar os dados da tabela. Eu tenho x igual a menos 1, 0 e 1. E o y, vamos chamar isso aqui de y. E o y é o arco-seno de x. Então, vamos lá. Y é igual ao arco-seno de x. Ele está me pedindo para calcular a aproximação para seno de 45 graus. Como que eu vou encontrar esse valor? Porque a tabela não é sobre seno, é arco-seno. E aí? Como é que a gente faz? Bom, se eu aplicar a função seno dos dois lados, aqui vai ficar, ó, seno de y é igual a x. Bom, x então é o seno de y. Ah, ok. E ele quer saber o seno de 45 graus. Bom, então o que está acontecendo aqui? Dado y, eu tenho y. Quem é y? 45. É π sobre 4, né? 45. Dado y, ele quer saber quem é x. Isso aqui trata-se de interpolação inversa. Então, ele deu o valor de y e ele quer saber quem é x. Como que a gente vai resolver um problema com interpolação inversa? Bom, na prática é só a gente inverter a tabela, tá? O y é essa função arco-seno de x e o x é o seno de y. Então, como eu quero encontrar x dado y, é só fazer a inversão da tabela e aí a gente resolve o polinômio em y, tá? E aí depois a gente substitui o valor de y e encontra x. Simples assim. Vou apagar aqui e vou escrever tudo certinho, tá bom? Então aqui a gente está resolvendo um problema que trata-se de interpolação inversa. Como eu expliquei, basta inverter a tabela. Então aqui eu coloquei o y e o x, que é o seno de y. Então agora eu estou com uma tabela em função de y, seno de y, e a gente vai fazer a interpolação em y agora. Bom, eu tenho aqui 3 pontos, então vou encontrar um polinômio de grau no máximo 2. E outra coisa interessante é o y está igualmente espaçado, né? O passo aqui, vou chamar de h, é π sobre 2. Como os dados de y estão igualmente espaçados, a gente pode usar Newton-Gregory. E é isso que eu vou usar para resolver essa interpolação, tá? Vou fazer aqui com vocês a tabela de diferenças ordinárias, que é a tabela do Newton-Gregory, para facilitar no cálculo do polinômio. Então, aqui, a primeira coluna, a gente coloca os valores da f, que no meu caso é o x, tá? O seno de y, que é menos 1, 0 e 1. Isso aqui é a diferença ordinária de ordem 0.
diferença ordinária de ordem 1. Como é que a gente faz? Só fazer um menos o outro. Então, vai ficar 0, vou escrever, 0 menos 1, igual a 1. E aqui vai ficar 1 menos 0, igual a 1. Diferente do Matt Newton, que está na aula anterior, aqui a gente não precisa dividir por nada, né? É só fazer essa diferença aqui, 0 menos 1, 1 menos 0. Bom, o de segunda ordem vai ser quem? 1 menos 1, que deu 0. Então, eu vou pagar do lado de lá, vou escrever a equação do polinômio do Newton-Gregory e a gente substitui os valores para encontrar ele. Escrevi ali do outro lado o polinômio de Newton-Gregory, a equação para esse caso, que é de grau 2. Então, é o f de y0, y menos y0, vezes a diferença ordinária de ordem 1 no y0, dividido por h vezes 1 fatorial, mais y menos y0 vezes y menos y1, vezes a diferença ordinária de ordem 2 no y0, dividido por h ao quadrado vezes 2 fatorial. E se a gente tivesse mais pontos, era só continuar com a mesma lógica. Bom, a diferença ordinária de ordem 2 deu 0. Então, a gente não vai precisar calcular isso aqui. Deu 0. Então, a gente vai vir aqui em cima. Vai ficar o f de y0, que é menos 1. Aqui na tabela, né? Essas diferenças ordinárias, ó, a gente sempre vai pegar os primeiros elementos, tá bom? Então, aqui vai ficar menos 1 mais y menos y0. Então, y menos com menos mais, né? Mais pi sobre 2. Vezes 1 sobre h, que é π sobre 2. Sobre 2. Vezes o fatorial, que é 1. Então, aqui vai dar menos 1 mais y mais π sobre 2 vezes 2 dividido por π. Vamos fazer a conta aqui, abrindo tudo? Em y vai dar 2 sobre π vezes y. E aí aqui o termo dependente vai ficar π sobre 2 vezes 2π vai dar 1. O 1 menos 1, 0. Então, deu um polinômio de grau 1, simplesinho de calcular, né? Vamos escrever ele aqui. Eu acho que eu vou pagar e escrever de cá. Então, aqui está o polinômio de grau 1 que nós encontramos usando o Newton-Gregory. O coeficiente de grau 2 deu 0, então a gente caiu no polinômio de grau 1, né? Bom, e agora a pergunta era, se y é igual a 45 graus, que é π sobre 4, quem é x? Então, basta substituir y aqui agora. E por favor, corrijam aqui, ó. Eu coloquei... Habitualmente, a gente tem mania de colocar x em tudo, em polinômio, mas aqui é um polinômio em y, tá bom? Corrige, por favor. Então, aqui, o polinômio de Newton-Gregory aplicado em y igual a π sobre 4 vai dar 2 sobre π vezes π sobre 4, que é igual a meio. Certo? Bom, será que está coerente? Ele estava perguntando quanto que era o seno de 45 graus. Quanto que é o seno de 45 graus? Vocês lembram? Vamos fazer na calculadora? Se eu vou fazer em graus, cuidado, hein, gente? Molde de novo e coloca deg, que é 1. E aí vai ficar, ó, seno de 45, que é 0,7071. Se eu for fazer em radianos, seno de π sobre 4. E aí eu tenho que mudar aqui em cima, hein, ó. Molde. Vou usar radianos, então aperto 2. E aí vai ficar seno
de π, que tá aqui embaixo, ó, shift π dividido por 4. Fechei parêntese, pronto. Então, seno de 45, ou seno de π sobre 4, é igual a 0,7071. Essa aproximação não ficou muito boa não, né? Tá horrível. A gente poderia estudar o erro cometido nessa aproximação. Então, como eu falei, ó, essa aproximação não ficou legal, né? Nós encontramos o polinômio que interpola aqueles dados tabelados, mas a aproximação ficou muito ruim. O valor ideal seria chegar perto de 0,70 e aqui deu meio. Então, a gente pode fazer a estimativa do erro cometido para ver o que está acontecendo. Como o polinômio é único, então a estimativa do erro ela pode ser obtida da mesma forma que eu fiz na aula anterior, tá? Do mesmo jeitinho. Então eu vou colocar um rascunho aqui no quadro para vocês fazerem depois e aí é só assistir a aula anterior para vocês verem passo a passo. Então aqui nós vamos fazer a estimativa do erro cometido para a gente ver o que aconteceu com aquele resultado, porque não estava bom, né, aquela aproximação. Então eu coloquei aqui a fórmula do erro, é a mesma usada para qualquer método, Lagrange, Newton, Gregory, que o polinômio interpolador, ele existe e é único. Então, a estimativa do erro também a fórmula é única, a gente pode usar uma só, tá? Então, é a mesma fórmula que eu usei na aula anterior. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai lá que eu expliquei direitinho. Bom, aqui eu precisava calcular o máximo da F, 3 linhas. Então, eu preciso fazer as derivadas. Quem é a F? A F é seno de Y. Então, tá aqui F', cosseno, 2 linhas menos seno, F 3 linhas menos cosseno de Y. Quem é o máximo da F3'? Bom, antes de fazer o máximo, que se pertence a qual intervalo, hein? F é o seno de Y. Então, vamos fazer aqui mais ou menos. Bom, então o seno, ele vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, tá? Então, o seno vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, esse psi aqui pertence a esse intervalo. Vou escrever aqui no cantinho. De menos π sobre 2 até π sobre 2. Por que eu preciso disso? Bom, eu preciso encontrar o máximo da F 3 linhas. Eu preciso encontrar o valor máximo que o cosseno de y assume, máximo ali em módulo, tá? Então, cosseno de y. Em qual intervalo? Nesse intervalo aqui. O valor máximo que o cosseno vai assumir é 1, né? Então, isso aqui vai ser igual a 1. Então, aqui a gente põe vezes 1. Aqui eu já substituí o valor de y, a gente está querendo calcular a estimativa no erro cometido na aproximação do cálculo para y igual a π sobre 4. Então, já coloquei y igual a π sobre 4 aqui, substituí o y0, y2 e fazendo as contas, deixa eu pegar aqui quanto que deu. Ó, fazendo as contas, isso aqui vai dar 0,24. Então, ó, isso mesmo, 0,24. Então, o erro, vamos escrever aqui. O erro cometido na aproximação do cálculo de y4 é menor ou igual a 0,24. O que nós podemos afirmar? Eu não tenho nenhum algarismo significativo correto. E foi isso que aconteceu, né? Nós não encontramos nem o primeiro algarismo significativo correto. E a estimativa de erro já falava que isso ia acontecer, tá bom? Como que a gente faz para melhorar a aproximação? A gente refina o intervalo, né? Coloca mais pontos dentro do intervalo, calcula um polinômio de grau superior e aí é provável que essa aproximação fique melhor. Não vou fazer isso nessa aula, essa aula encerra por aqui. Se tiverem alguma dúvida, escreva aqui embaixo que eu respondo, tá bom? E deixa o like, curte, compartilha, se inscreva no canal para ajudar a promover o canal da professora. Fiquem com Deus e até a próxima aula.